queria convidar você a abrir as vossas Bíblias no livro de Jonas. Vamos hoje meditar sobre Jonas. Eu vinha no meu coração querendo meditar hoje, falar sobre Juízes, mas desde a semana passada nós estamos inquietando sobre Jonas, e nós estamos no ano do conselho. Jonas, capítulo 1. Quantos encontraram? Quem não encontrou, tem que compartilhar para ele? Jonas, capítulo 1. Isso. Está na Bíblia, pessoal. Está aí na Bíblia, está entre Gênesis e Apocalipse. Se você estiver lá em Apocalipse, você volta aqui um pouquinho antes. Se você estiver em Gênesis, vai aqui um pouquinho depois, só dando uma pista para vocês. Jonas é um profeta baixinho, pequenininho, um dos profetas menores, né? Porque ele devia ter lá 1,5 metro, 1,55 m de altura. Brincadeira, viu? O profeta menor devido ao tempo do ministério de Jonas. Tira esse filme musical, por favor. Obrigado. Jonas, capítulo 1, diz assim, eu vou ler um versículo, vamos fazer com a dinâmica que nós fazemos, né? Eu leio um versículo e cada irmão lê um versículo seguinte. Diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, versículo 2, irmão, uma irmã. Versículo 3. Porém, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e desceu da Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou por essa passagem, e desceu para dentro deste, para ir com eles para Tarsis, mas para longe da presença do Senhor. Versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. 5. Então os navios cheios de tudo, donavam cada um ao seu Deus, lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviar os vezes de Jonas, porém, havia descido ao campo e esperava, e não via profundamente. 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse, entende corrente, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós para que não pereçamos. 7. E dizia cada um ao seu companheiro, vinde a nascer sorte, para que saibamos porque caiu sobre eles tal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. 8. Então eles disseram, declara-nos tu agora, por causa de crime sobre o peixe mal. Que ocupação é tua? Não nos vens, qual é a tua terra? E de que povo és tu? 9. E ele lhe disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor do céu, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. 10. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele tinha declarado. 11. Disseram-lhe que estaríamos para que eu nascemos a calma, porque eu nasci a torna cada vez mais triste. 12. E ele lhe disse, levantai-vos e lançai-me ao mar, e o mar segundo aqui é tarado, porque eu sei que por minha causa estava a sobreviver esta tempestade. 13. Entretanto, os homens queimavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, poupando o mar singular, engravescendo cada vez mais contra eles. 14. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste por ti a prova. 15. E levantaram as chamas, e lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. 16. Temeram todos estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram tudo. 17. Agora foi o Senhor grande beijo para que tragasse a Jonas. E este Jonas esteve com Jonas 3 dias e 3 noites na terra. Amém. Senhor Deus, querido Pai, obrigado, Deus, pela leitura, Pai, da Tua Palavra. Senhor Deus eterno, Senhor, nos usa, Senhor, poderosamente, Senhor, para falar com a igreja nessa noite. Pai, fala conosco, Pai, nos exorta, nos edifica e nos consola, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos sentar? Amados e queridos irmãos, lemos o capítulo 1 todo do livro do profeta Jonas. E aí vocês podem dizer assim, pastor, não é usual ler o capítulo todo para poder pregar, mas só que esse capítulo de 1 Jonas é um capítulo que ele é muito rico nos detalhes da história de Jonas.
E a palavra de Deus ela começa dizendo que veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Deus ele havia dado uma ordem para Jonas. Jonas, como profeta, ele sabia que ele tinha que entregar aquilo que Deus havia dado, aquilo que Deus havia dito para ele falar para aquele povo. Só que a cidade de Nínive ficava na Síria. E a Síria ela era um grande adversário político, militar de Israel. Não várias vezes, ambas as cidades, ambos os estados entraram em guerra. Inclusive, as 10 tribos do norte depois foram levados pela Síria, e esse povo, como eu já disse aqui algumas vezes, nunca mais voltou. Então, o que nós conhecemos hoje como Israel, na verdade, é a tribo de Judá com a meia tribo de Manassés, porque todo o resto de Israel se perdeu. Pastor, e aonde está esse povo? Se espalhou. E a descendência deles se perderam a tal modo que eles não conseguem mais provar que eles são israelitas. Tanto que quando o povo volta do exílio dos 70 anos na Babilônia, eles começam a fazer novamente um censo, e aquele pessoal que estava na terra, muitos não conseguiam provar que eles eram israelitas. E uma das grandes questões do tempo de Jesus, da Samaria com Judá, era porque os samaritanos também não eram considerados judeus, justamente pelo fato que eles não conseguiam provar a sua descendência. Jonas, então, conhecendo de todo esse problema político que havia ali na região, Jonas conhecendo que Deus era misericordioso, Jonas conhecendo que Deus não iria punir aquele povo, porque aquele povo, na medida que eles ouvissem a mensagem, que eles ouvissem a pregação, eles iriam se converter, iriam largar os seus maus caminhos, iriam novamente, obedecer a Deus. Jonas, então, o que ele prefere? Ele prefere fugir, ele prefere sair da presença de Deus, ele toma uma outra atitude. Só que, se vocês observarem, o profeta Jonas, quando ele toma essa atitude, ele toma a atitude de fugir da presença do Senhor, ele pensa: vou para Tarsis. A primeira coisa que acontece com o profeta Jonas é que ele desce para Jope, e chega em Jope, ele acha um navio para Tarsis, pagou pela sua passagem e desceu para dentro do navio. E depois que ele desce para dentro do navio, para longe da presença do Senhor, mas o Senhor mandou um grande vento, que da presença do navio aqui, mais tarde você pode ver, ele desce para o porão. E quando ele está no porão, ele faz o que? Ele vai dormir. Então, todo crente, quando ele sai da presença de Deus, todo crente, quando ele entra em desobediência a Deus, a primeira coisa que ele faz é o quê? Descer a sua vida espiritual. Só que quando você não se conserta, quando você não volta novamente para a presença do Senhor, a sua vida continua descendo. E ainda mais, como ele não se consertou, ele continuou descendo. Veja que foram 3 quedas. Ele desceu para Jope, ele desceu para o navio, e do navio ele desceu para o porão. Só que quando ele chegou no porão, e ele estava totalmente fora da presença do Senhor, ele foi o quê? Dormir. Por isso que a Bíblia diz assim: desperta tu o quê? Dormes. Porque o crente, quando ele está fora da presença do Senhor, o crente, quando ele está fora daquilo que Deus determinou para ele primeiro desce, ele desce, e depois ele entra como se estivesse em um sono profundo. Ele não consegue perceber, ele não consegue ver, ele não consegue detectar tudo aquilo que está acontecendo ao redor dele. Observe que uma pessoa, quando está dormindo, ela geralmente, você quando está dormindo, passa alguém, passa outro, entra no quarto, mexe, vai na gaveta, tira aquilo, e quando você está num sono profundo, você nem vê, você nem detecta o que está acontecendo ao teu redor. Você pode até ter uma sensação, mas você não vê. E assim também é o crente quando está o quê? Fora da presença de Deus. E aí então, quando Jonas estava totalmente fora da presença de Deus, Jonas já havia descido 3 vezes na sua vida, e agora ele estava dormindo, e de repente se levantou aquela grande tempestade, o navio balançava, um corria para um lado, outro corria para o outro. O que nós vamos fazer? Todos nós vamos perecer. Mas Jonas continuava dormindo. Ele não conseguia ver o perigo que rondava a vida dele. Ele não conseguia ver os problemas que estavam acontecendo e o que iria levar ele a uma tragédia total, até mesmo perdendo a sua vida. Assim também somos nós, quando nós estamos afastados da presença do Senhor. Ao ponto que foi preciso que o ímpio, que era o capitão, fosse lá e acordasse ele e disse assim: dormente, o que está acontecendo, dormente?
Dormente, acorda, dormente. Mas já se deixa. Não, deixa, pode deixar, não se preocupe não. Atrapalha, mas deixa. E aí então, quando ele pegou e foi dormente, o que está acontecendo dormente? Ele levanta, ele conta aquela história toda. Observe que aqueles homens, aquele capitão, aquele marinheiro, a princípio eles não queriam jogar Jonas ao mar. Eles tentaram fazer alguma forma, alguma coisa, para que não sacrificasse aquela vida, para que não destruísse aquela vida. Aí eu entro no segundo ponto da nossa mensagem, e talvez é o que eu gostaria de falar com vocês hoje, é que precisamos descartar aquilo que está em nossas vidas em que não agrada a Deus. Eu tenho certeza que cada um de nós temos alguma coisa para tirarmos da nossa vida, para que Deus possa então nos usar com mais fidelidade. Ali estava Jonas naquele barco, aqueles homens estavam sofrendo, havia uma grande tempestade, mas era preciso que tirasse o pecado. Eu disse aqui há pouco que Jonas, quando ele desobedeceu a Deus, ele trouxe o pecado para a vida dele. Jonas, ele desce a primeira, desce a segunda, desce a terceira, Jonas agora está dormindo e o mar está revolto. Mas Jonas, ele era o causador de todo o sofrimento na vida daquela pessoa. Há coisas na nossa vida, há problemas na nossa vida que nós passamos, porque nós não queremos abrir mão de alguma coisa que está entristecendo o Espírito Santo. Pastor, o que está entristecendo o Espírito Santo na minha vida? Eu gosto muito de usar o que Paulo diz: examine-se, pois, o homem assim. É você que vai saber, é você que é no exame de autoconsciência, que vai ver aquilo que tem impedido o agir de Deus na sua vida. Não é o pastor, não é o irmão, não é a irmã, não é ninguém. É algo que você sabe. Por que você sabe? Porque quando você faz, quando você pratica, você sente o peso espiritual. Você sente Deus dizendo para você: olha, não é assim. Olha, não é dessa forma, não é assim que eu quero. Não foi para isso que eu te chamei, não foi para isso que eu te salvei. Há coisas, irmãos, que precisamos tirar da nossa vida. Às vezes pode ser um relacionamento com um parente. Tem pessoas na nossa família que são tóxicas. Tem, nós pensamos. Há pessoas na nossa família que às vezes estão ali somente para nos prejudicar, para nos magoar. Aquela pessoa que quando você liga, que quando você vai falar, aquela pessoa que quando você está junto, ela nunca te dá uma palavra, dizer: poxa, legal, bacana, Deus te abençoe. Mas não, tudo dela é apenas para te colocar para baixo, para te agredir. Tudo aquela pessoa é apenas para poder tirar a sua fé. Há problemas, outros, que às vezes pode estar no emprego, às vezes pode estar numa faculdade, coisas que estão trazendo prejuízos para as nossas vidas. E aí você pode dizer assim: mas pastor, mas eu preciso disso. Pastor, mas eu preciso dessa pessoa perto de mim. Eu já contei aqui, eu tive uma sócia que quando ela abriu, foi ela que abriu, eu vim orando, mas ela pegou e disse: não, beleza. E aí, depois de muitos anos, nós fomos fazer uma audiência, agora foi recente, e na volta ela veio dentro do carro falando de espiritismo com outro senhor, e eu ali, ó, me segurando para não ser indelicado. Aí depois que ela soltou, aí Deus me falou: tá vendo por que eu terminei a sociedade? Tá vendo? Perdi dinheiro, perdi muito. Eu ganhava dinheiro ali, perdi. Mas Deus falou: tá vendo por que eu terminei a sociedade? E é isso que eu quero dizer para você hoje. A Bíblia diz que as trevas não têm comunhão com a... As trevas não têm comunhão. Você tem que ver e entender o que está sendo treva na tua vida. Aqui nesta passagem, a treva na vida dele era quem? Jonas. Pastor, mas calma aí, Jonas era um profeta, Jonas era um homem de Deus, sim, mas só que Jonas nesse momento, ele estava na posição de pecado. Ele estava desobediente à palavra de Deus. A palavra de Deus não disse para Jonas: vai para Tarsis. Foi isso que a palavra de Deus disse? Jonas, vai para Tarsis. Jonas, pega o navio.
Jonas, desce para Jope. Jonas, desce para o porão. Foi isso que a palavra de Deus disse? Não. A palavra de Deus mandou ele ir para mim. E ele fez algo. Toda vez que nós desobedecemos a palavra de Deus, seja no que for, nós estamos no pecado da desobediência. Ah, meus queridos. E aí a gente aprende lá com Saul e Samuel. Quando Samuel disse assim para o Saul: Saul, o pecado da desobediência é como o pecado da feitiçaria. Irmãos, é coisa grave. É coisa grave. Desobedecer a palavra de Deus é coisa grave. Ah, pastor, o senhor está falando isso que você é pastor. Não, eu não quero que ninguém me obedeça. Eu faço aqui 500 vezes, eu falo isso. Ninguém precisa obedecer ao pastor. Não, você tem que obedecer a quem? A palavra de Deus. Você tem que fazer igual os bereanos. O pastor pregou isso aqui, calma aí. Está na palavra? Amém. Isso não está na palavra? Eu vou obedecer a quem? A palavra. Agora também, é como eu sempre falo, todo dia na minha meditação diária eu coloco. Não todo dia, mas estou sempre colocando. Cuidado com os crentes desigrejados. E por que, pastor, cuidado com os crentes desigrejados? Porque, meus irmãos, hoje tem uma galera por aí que só precisa obedecer a palavra, não precisa estar na igreja. Não precisa estar na igreja. Erro seu. Porque Jesus disse que ele era a vara, ele é a videira, e nós a vara. E se nós estivéssemos nele, o Pai vai e limpa para quê? E se não estiver nele? Então tem muita gente aí, irmão, sinto muito dizer isso, que é vara seca, é folha seca. Tem cara de crente, tem rótulo de crente, fala igual crente, conhece a Bíblia, mas é vara seca. E por que é vara seca, pastor? Porque não existe comunhão com Deus fora do corpo de Cristo. Ah, pastor, o senhor fala assim, não é para a igreja não, você pode estar em qualquer igreja, mas você tem que ter comunhão com a sua igreja. Você tem que ter comunhão. E nisso aqui, irmãos, para terminar, porque o horário já não nos cabe mais, é preciso largarmos alguma coisa para que Deus possa operar em nossas vidas. Deus havia dito para Elias que Elias seria o quê? Arrebatado. Elias sabia que ia ser arrebatado. Alguém disse para Eliseu: olha, o teu Senhor vai ser tomado de ti hoje. Só que antes de Elias ser arrebatado, Elias entregou algo para Eliseu, a capa de Elias. Ele teve que tirar a capa dele para entregar para Eliseu. Ele teve que abrir mão de alguma coisa para Eliseu o quê? Arrebatado, para ir para o céu. E aí, uma vez um pastor, não lembro mais o nome, famoso, pregou e disse: ninguém entra no céu com bagagem. Não entra não, meu querido. É preciso deixar no caminho a bagagem. É preciso deixar no caminho aquilo que tem nos separado de Deus. Às vezes, irmãos, são coisas pequenas. Aí você vai: pastor, olha, pastor, minha vida está uma benção. Eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não faço assim, 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 assim. Mas pode ter alguma coisa que ainda está te impedindo de ter uma comunhão maior com Deus. E aquilo que às vezes está te impedindo, você não tem nem como fazer naquele momento. Você vai fazer o quê? Você vai orar. Você vai pedir a Deus a estratégia para que aquilo possa mudar na sua vida. E aqui, irmãos, eu gosto muito de falar de família. Jacó, ele só foi Jacó, Israel, depois que ele deixou quem? Seu sogro. Quando ele deixou seu sogro, ele voltando para a sua terra, ele passa pelo vale de Jaboque, aonde, né, ele tem aquele encontro com o anjo, tem aquela guerra com o anjo fere a perna dele e muda o nome dele de Jacó para Israel. Mas foi preciso Jacó largar quem? O sogro. Ei, quer casar? Tem a sua casa. Ah, pastor, não dá não, porque o aluguel está caro, eu vou ter que construir em cima da casa da minha sogra. Beleza. Mas a casa da sua sogra embaixo e a sua casa é em cima. A sua casa é você, seu esposo ou a sua esposa que comanda, que manda. Na casa do seu sogro, da sua sogra, quem manda lá, só nem olha para cá para mim.
Mas graças a Deus, irmão, em casa não tem esse problema, porque meu sogro e minha sogra, isso aí, isso é brincadeira, são bênçãos mesmo, não se metem em nada, nunca se meteram. A gente tem que ter 22 anos de casado, não é isso? Nunca se meteram, graças a Deus. Mas eu digo para vocês que tem muita gente, muito casal, que passa por isso. Família é você, seu esposo, sua esposa e seus filhos, ou aqueles que moram debaixo do mesmo terreno. Ah, pastor, minha irmã está passando por um problema terrível. Se você não tem como ajudar, olha, mas não traga o problema dos outros para dentro da sua vida, porque você vai acabar com o seu casamento, você vai acabar com a sua vida. Não traga. Ah, pastor, porque lá na casa do meu irmão, da minha mãe, meu querido, é na casa do seu irmão, da sua mãe. Se você puder ajudar, às vezes financeiramente, alguma coisa, se você puder, você não é obrigado, você ajuda. Mas se você não pode, ore, apresente a Deus, mas não traga o problema da família dos outros para dentro da sua família. Pastor, que o senhor tem a ver na sua mensagem, o senhor começou a falar de Jonas, vamos ter que largar alguma coisa. É porque, irmãos, às vezes a gente tem que cortar o umbigo, né, o cordão umbilical, tá lá junto, tem que cortar, tem que largar mesmo, deixar. Jonas foi largado no mar. Ah, pastor, ele vai morrer? Não, meu querido. Eu li o capítulo todo, porque o que aconteceu no final? Deus preparou o quê? Um peixe grande. Ah, pastor, já li com uma baleia. A Bíblia diz que é um peixe grande. Já vi que aquela baleia tinha um defeito na garganta, a garganta daquela baleia era mais larga, né? Porque a baleia, ela tem a garganta estreitinha. Não sei se vocês sabem. A baleia não come peixe, sabia disso? A baleia come plâncton. É um outro bichinho bem pequenininho, tipo assim, bem pequenininho. É porque a garganta estreita, por isso que muitos teólogos dizem que era impossível uma baleia engolir Jonas. Mas vai ver, né, que tem uma mutação genética lá, aquela baleia nasceu defeituosa, lá Deus preparou, ela nasceu com a garganta. Rapaz, Deus faz essas coisas. A gente ri, sabe? Mas Deus faz. Eu tenho, só para terminar, eu falo para legal, né? Tinha uma jovem na igreja que eu pregava lá no Rio de Janeiro, e o pai dela deu Alzheimer. E o pai dela fugia de casa, tinha problema de Alzheimer. E aí, enquanto eles estão falando, aí, é porque me atrapalha mesmo. Aí, ela fora, me atrapalha mesmo. Aí o que acontece? Aí, você tem a consideração toda. Aí, tinha o pai dela tinha Alzheimer. Aí o pai dela fugia de casa. Ele teve um dia que ele já velhinho, eles eram de Minas Gerais, e ele diz, não, quero voltar para casa, quero voltar para casa, quero voltar para casa. E eles saiu andando, como daqui mais ou menos, irmãos, lá deixa eu ver aqui, lá na Baixa de Quinta, né? Saiu andando pela rua, já idoso. E quando ele chegou no centro de Belfort Roxo, ele perdido. Senhor, parou o ônibus de viagem, parou, abriu a porta e chamou ele para entrar. Olha, eu não sei como, vocês não me perguntam, esse ônibus levou aquele senhor até a casa dele, com lá da Baixa de Quinta até aqui. Porque ele dizia para o motorista que queria ir embora para casa em Minas Gerais. Ele, quando viu o ônibus de viagem, ele pensou que o ônibus de viagem ia para Minas Gerais. Pastor, como é que foi isso? Isso aí, irmãos, Deus faz. Quando o sobrinho de André, ele é um rapaz, tem uns 18 anos, mas é um Felipe, ele estava internado, estava aqui no Hospital das Clínicas, ele foi operar o filho, estava muito doente, a vida e a morte, né? E não quase embarcou. E aí, foi todo mundo, a operação demorando, estava eu e minha sogra na porta do hospital, do centro cirúrgico, não saía ninguém, não entrava ninguém, e daqui a pouco saiu uma pessoa, veio uma pessoa, nós perguntando, calma aí que eu vou lá. E aquela pessoa entrou, voltou, nos deu a informação de que está tudo bem com o menino, entrou novamente, e nunca mais saiu de lá, e perguntando para aquela pessoa, ninguém mais viu aquela pessoa ali. Então Deus faz. Então é igual na tua vida, não se preocupe, não andeis ansioso, não andeis, sabe, inquietos, deixa Deus trabalhar, só põe no teu coração, Senhor, eu quero jogar fora da minha vida isso que tem atrapalhado a minha comunhão contigo, só isso, e deixe que todo mais Deus irá fazer, amém?